Estamos vivendo tempos difíceis, mas em breve, muito em breve, estaremos vivendo a profecia de vivermos com Ele, com Jesus. Assista até o final, para que você entenda. Profecia número 1. O enigma do arrebatamento. Para decifrar essas 10 visões, navegaremos pela perspectiva pré-tribulação do arrebatamento. Este evento, enraizado nas profecias cristãs, promete ser um dos momentos mais impactantes da história humana, onde Jesus convocará de forma miraculosa todos os seus seguidores, tanto os vivos quanto os que já partiram, para um encontro celestial sem precedentes. Pense que, em um instante que desafia a compreensão humana, todos os crentes são subitamente transfigurados, recebendo corpos que refletem a glória e a eternidade. Em um momento que se assemelha a um mero piscar de olhos, os fiéis, tanto os que já descansaram, quanto os que ainda caminham na terra, experimentarão uma metamorfose transcendental. Este evento monumental é mais do que uma simples transformação física. É o cumprimento vibrante das promessas divinas e um foco intenso de discussões fervorosas entre os seguidores da fé. Um tema central para decifrar o arrebatamento é a teoria de que ele se manifestará antes da tribulação, um período turbulento e angustiante previsto nas Escrituras Sagradas. Esta visão, popularmente conhecida como abordagem pré-tribulação, afirma que os crentes serão arrebatados, protegidos da tempestade que assolará a terra, sendo conduzidos à presença celestial de Cristo. Esta concepção, repleta de profundas raízes nas passagens do Novo Testamento, continua a capturar a imaginação e a fé de milhões ao redor do mundo. Em 1 Tessalonicenses 4:16-17, o apóstolo Paulo nos presenteia com uma descrição que ecoa através dos séculos. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este trecho é um carregado de uma amostra solene da natureza exclusiva e majestosa do arrebatamento, uma iniciativa orquestrada pessoalmente por Cristo. Este não é um evento delegado, mas uma manifestação direta da autoridade divina sobre o cosmos. A narrativa também serve como bálsamo para os corações dos crentes. Aqueles que repousaram em Cristo não estão à margem, mas são honrados como pioneiros na ressurreição. Esta ressurreição transcende o mero despertar espiritual, representando uma metamorfose física, simbolizando a resplandecente vitória de Cristo sobre a morte. Para os fiéis, o arrebatamento não é apenas uma profecia, mas uma promessa tangível de esperança. E enquanto o instante exato desse evento permanece envolto em mistério, sua iminência ressoa como uma paz constante no coração daqueles que aguardam com fé. Mas ouçam bem, amados, o reino dos céus não é uma conferência teológica exclusiva. Haverá uma diversidade gloriosa naquele lugar celestial. Imaginem só, irmãos, a beleza de vermos crentes de todas as eras, de todas as denominações, reunidos em adoração, cada um com sua compreensão única das Escrituras, mas todos com um coração voltado para o Senhor. Não deixemos que essas divergências nos dividam. Que o amor que temos pelo nosso amado Salvador, Jesus Cristo, seja sempre o elo que nos une, que nos guia, que nos leva a olhar além das diferenças e a celebrar a maravilhosa diversidade do corpo de Cristo. Profecia número 2. O terceiro templo. A trajetória do tempo, traçada por Deus, revela um começo e, sem dúvida, um glorioso fim. A Bíblia, nosso guia inabalável, nos sussurra sobre esta linha do tempo e nos convida a perceber os sinais proféticos que se manifestam. O terceiro templo erguer-se-á em Jerusalém, no Monte do Templo, um lugar onde o sagrado se entrelaça com o eterno. Para cristãos e judeus, este monte é mais do que terra. É uma promessa, é história, é destino, que a Bíblia, com sua sabedoria inigualável, já nos apontou. Em Daniel 9:27, nos alerta sobre alianças e sacrifícios, e em Mateus 24:15, sobre a abominação que profana o santo.
e em 2 Tessalonicenses 2 e 4. A advertência sobre aquele que ousará se assentar onde não deve, desafiando o próprio Deus. Irmãos e irmãs, estamos à beira de tempos extraordinários. O terceiro templo não é apenas uma construção, é a confirmação viva da palavra de Deus em nossas vidas. Profecia número 3. A besta ascendente. Como descrito no grandioso Apocalipse 13, emerge das profundezas do mar uma figura assombrosa. A primeira besta, o Anticristo. Com 10 chifres e 7 cabeças, seu poder e autoridade não têm paralelo. E o dragão, a sinistra sombra de Satanás, infunde nele seu poder e autoridade. Este não é meramente um líder, é um ser blasfemo, uma entidade que ousa desafiar a divindade. Amados, estamos diante de um homem, mas energizado pelas trevas do abismo. E o mundo, como o mundo se maravilha. Esta besta, com seu carisma, envolve todas as nações, línguas e povos. Seu surgimento será sob o manto da paz, emergindo das ruínas de um mundo em tumulto, prometendo soluções e esperança. Mas cuidado, pois as aparências enganam. Profecia número 4. O falso profeta emergente. Após a besta, uma segunda entidade surge, não menos perigosa. O falso profeta, vestido em roupagens de piedade, engana os habitantes da terra. Milagres, sinais, até mesmo fogo descendo dos céus. Mas lembrem-se, nem tudo que reluz é ouro. E então o sinal infame. Um sinal que determina quem pode comprar, vender, viver. Uma marca de lealdade à besta. E sob o jugo deste falso profeta, o mundo se desvia, se afasta da luz. Que vossos corações estejam firmes, pois a batalha final se aproxima. Profecia número 5. O despertar na tribulação. A grande tribulação. Uma era sombria que se estende por 7 longos anos. Mas não se enganem, amados, pois esta não surge abruptamente. Ela se inicia com um pacto de paz, uma ilusão de estabilidade, selada por aquele que é a personificação do engano, a primeira besta. Esta época será um turbilhão de calamidades, tempestades, conflitos, doenças. E no olho deste furacão, o Anticristo, com sua sombra escura, prevalece. Mas em meio às trevas, surgirão 2 testemunhas divinas, luzes em um mundo em trevas. Apesar dos horrores, a tribulação será um período de despertar espiritual. Imaginem, os 4 cavaleiros galopando, cada um trazendo consigo um sinal dos tempos. As trombetas soando, anunciando juízos. Abaddon, o destruidor, marchando com seu exército, e as taças da ira de Deus se derramando sobre a terra. Que nossos espíritos estejam fortalecidos para enfrentar o que está por vir. Jesus Cristo nos alertou. Em Mateus 24:22, ele nos lembra da severidade deste período e a magnitude, tão intensa que até o céu se silencia em reverência. Em Lucas 21:26 nos fala do temor que se apoderará dos corações dos homens, uma angústia sem precedentes diante dos eventos que se desdobram. Profecia número 6. O ato abominável da desolação. Irmãos, conforme as palavras do Evangelho segundo Mateus 24, versos 15 ao 18, há um evento iminente, temido e profetizado desde Daniel, a abominação da desolação. Imaginem, o templo sagrado de Jerusalém, o coração espiritual de uma nação profanado. O Anticristo, o sombrio protagonista destes tempos finais, se atreve a se proclamar Deus entre aquelas sagradas paredes. Uma verdadeira blasfêmia sem igual. Daniel, em sua sabedoria, já havia previsto este momento em Daniel 9:27. E quando este sacrilégio acontecer, irmãos, preparem seus corações, pois a perseguição se intensificará como nunca antes. Não se trata apenas de um sinal nos céus, mas de uma chama que inflama a contagem regressiva para o julgamento divino. Profecia número 7. A gloriosa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma visão magnífica descrita em Apocalipse 19:11. Eis que vejo os céus se abrirem, e sobre um cavalo branco, aquele que é fiel e verdadeiro, avança para julgar com justiça. A terra, palco de tantas batalhas, se verá diante do conflito final, Armagedon.
Nações se alinharão, e o anticristo, a sombria figura que desafiou os céus, liderará um ataque audacioso contra Jerusalém. Mas, em meio às trevas, surge a luz. Jesus Cristo, não mais o humilde servo, mas o Rei dos Reis, descerá com majestade. Oh, que momento glorioso será quando ele pousar no Monte das Oliveiras. Não, ele não será mais o sacrifício, ele será o conquistador. Aquele que irá enfrentar as trevas, o anticristo e o falso profeta, e proclamar a vitória do céu sobre o inferno.